Valeu, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gente, porque o pós-jogo foi muito quente, foi muito forte, principalmente por conta do erro de arbitragem do Braulio no jogo de ontem. Um Grenal que nós mereceríamos, quase que eu fui, né? Mereceríamos ter vencido e não vencemos por conta de um erro de arbitragem ridículo. E não foi um. Foram vários. Expulsão do Grando, perna na cara do Grando, Alan Patrick fazendo falta para segundo cartão amarelo, o lance do pênalti. Então, assim, houve várias falhas deste senhor que não pode apitar jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. É um cara que foi punido na sua Federação Catarinense de Futebol. O cara foi punido por lá e ganhou de presente da CBF um clássico Grenal. O maior clássico do sul do Brasil, um dos maiores, se não o maior do Brasil. E o cara ganha de presente um clássico para apitar depois de uma pataquada ridícula que ele fez lá na sua federação. Isso tudo foi colocado pelos três, tá? Tanto pelo Guerra, tanto pelo Rossato, tanto pelo Guto. Os três falaram. No caso do Guto, o Guto sempre é mais epidérmico, né? Ele sempre fala assim com mais propriedade, ele sempre vai pra cima e tal, tenta dar aquela, sabe, colocada de emoção ali, muitas vezes que o torcedor até gostaria de ver do presidente, gostaria de ver do Rossato. O Guto, ele pontuou várias situações, como por exemplo, o cara ter falhado na sua federação e ganhado de presente esse jogo. E foi o que aconteceu. Ele ganhou de presente da CBF um jogo que ele não merecia nem chegar perto do estádio, né? E foi isso que aconteceu. A direção não reclamou do Braulio antes, segundo o Guto, porque é a quarta rodada. Se tu vai reclamar de cara já de tudo que acontece ali, parece que tu tá chorando, que tu tá reclamando desde o início e tal. Não era essa a intenção do Grêmio. Só que assim, não dá pra dar nem um voto de confiança. O Grêmio tentou dar um voto de confiança, mas de acordo com o Guto, não dá, tem que ser mais agressivo, tem que ser mais incisivo, tem que ir pra cima. Não é só o caso do pênalti, o caso do Grando também. Na opinião deles, o Grando não fez absolutamente nada pra ser expulso. O Grando cobrou, o Grando foi pra cima, apenas, e só. E ele acabou sendo expulso. E depois, quando teve o lance do jogador do Inter, que ele acaba batendo no Volpi, com o Volpi já com a bola, ou seja, não havia disputa de bola, na opinião do Guto, houve ali uma agressão. E uma tentativa de tirar o Volpi de jogo, justamente porque o Grêmio não tinha um goleiro no seu banco, mais porque o Grando já tinha sido expulso. E o Braulio, mais uma vez, não fez absolutamente nada. O Braulio não falou com os dirigentes do Grêmio, ele ficou ali sendo protegido pelos brigadianos, embora o presidente Alberto Guerra tenha tentado, o Guto tenha tentado, o Rossato também, ele não falou absolutamente nada. Um outro ponto citado pelos dirigentes do Grêmio é que um dos dirigentes do Inter invadiu o gramado para comemorar com os jogadores, falar com os seus jogadores, e isso nem na súmula entrou. E eles ficaram falando, peraí, se a gente faz isso, se a gente entra no gramado para conversar com os nossos jogadores, sendo que é nossa casa, sendo que estamos diante da nossa torcida, imagina o que acontece. E no caso do Inter, isso aconteceu e nem para a súmula foi de acordo com os dirigentes. E tem mais, né? Tem mais, porque o Alan Patrick ele dá um tapa na cabine do VAR quando tá saindo e o Braulio soube disso também não colocou na súmula. Então assim, ó, tem várias outras situações do jogo de ontem que farão com que o Grêmio vá até a CBF e envie um ofício à CBF também reclamando e pedindo mudanças nessas situações. Vai adiantar? Vai adiantar absolutamente nada. Todo mundo sabe que não adianta nada, infelizmente. Mas o Grêmio precisa se posicionar e é isso que vai acontecer de acordo com o presidente Alberto Guerra. Nas redes sociais, o clube também reclamou das falhas da arbitragem, tá? O Grêmio fez um compilado de lances de faltas marcadas pelo Braulio ao longo da partida e depois, no final, colocou o pênalti. Porque o que faltou, na opinião do Grêmio, foi critério. Se marcou todas as faltas durante a partida, por que justamente o lance do pênalti não foi marcado? Pois é isso que o Grêmio tenta colocar agora e colocou lá na sua rede social. Vou abrir aspas aqui para a legenda do Grêmio, tá? Qual o critério da arbitragem? Veja os lances e faça seu julgamento. Estamos cansados de repetir os mesmos pedidos. Uma arbitragem justa que não beneficie ninguém. O pênalti não marcado hoje é um escândalo. É uma afronta aos nossos quase 10 milhões de torcedores. Mas não nos calaremos. Exigiremos providências para termos arbitragens mais justas nas partidas do Grêmio. Aí a palavra do Grêmio nas suas redes sociais. Gurizada, bom, eu quero avançar com vocês para falar sobre treinamento. Quero falar com vocês sobre ainda um ponto importante sobre a saída do Quinteiros, que quem trouxe foi o Rossato. O Rossato,
ele fez questão de dizer que nunca faltou vontade, que os jogadores sempre se colocaram, sempre deram o seu máximo, tá, nas situações com o Quinteiros. E ele fez uma autocrítica, tá, à direção, porque na opinião deles, eles falharam. Porque olha só o que disse o Guto, tá? Abre aspas aí. A leitura que foi feita é que o perfil dos atletas do Grêmio não se adaptou à proposta de jogo do treinador anterior. Não faltou trabalho da comissão e nem entrega dos jogadores, mas a proposta de trabalho não se adequou aos atletas. Ou seja, ele faz uma autocrítica sobre a contratação do Quinteiros mais à frente, porque ele diz que isso é o trabalho dele, ele faz parte, é um trabalho de todo mundo no futebol, e houve essa falha. Houve essa falha na hora de definir o treinador e definir a forma como seria montado o grupo. Porque não se encaixa. Se o treinador tem uma forma de jogo e o grupo não é para aquilo, é óbvio que não vai dar certo. E foi o que aconteceu. Então o Rossato ele fez essa autocrítica muito por conta dessa situação. Para tentar dar uma aliviada no Quinteiros, porque na opinião deles não faltou trabalho do Quinteiros, não faltou vontade dos jogadores também. E puxando essa culpa para a direção, vamos dizer assim, né? Faltou sim a direção entender o que tinha em mãos e o que tinha que buscar e acabou não casando uma coisa com a outra. Sobre a busca pelo novo treinador, o presidente Alberto Guerra disse que quer anunciar o treinador o mais rápido possível, mas ainda estão negociando. Ele foi questionado, claro, sobre Mano Menezes, elogiou o treinador, mas não entrou em detalhes. O Mano Menezes é o nome, tá? Isso ficou muito claro. É o nome, não adianta. É o treinador que o Grêmio está negociando. Está avançado, eu diria até com o Mano Menezes. Mas o grande ponto é que ainda há uma situação sobre valores, sobre cascalho. É isso que está pegando nesse momento. O presidente ele indicou que está com conversas avançadas, mas não fechou a parte financeira. Então, enquanto ainda não fecha a parte financeira, é claro que há um ponto bem importante nessa história. Mas assim, ó, a partir do ponto que o Grêmio disser A e o Mano disser pode ser A, tá anunciado. Ficou claríssimo isso, tá? Na fala dos três. Os três foram questionados sobre o treinador e os três falaram a mesma coisa. É a situação financeira, onde um de CA e o outro de CA vai ser anunciado a qualquer momento. A ideia do Grêmio não era ter pressa para anunciar esse treinador para o Clássico, e sim para segunda-feira, para que ele já chegasse na arena trabalhando, já pensando no time para enfrentar o Godoy Cruz na quinta-feira lá na Argentina. Então o Grêmio tem essa pressa a partir de agora para ter esse treinador até amanhã, mas esse é o ponto deste momento. É a parte financeira apenas. Sobre o coordenador técnico, tá? É um cargo que o Grêmio já busca há bastante tempo, que o Grêmio já estuda há bastante tempo. Se acharem um nome que case com o treinador, podem sim anunciar o coordenador. Não entraram em detalhes sobre quem seria esse coordenador, não foram instigados sobre essa situação, mas a grande tendência é que sim, o Felipão, que já vem com conversas com o Grêmio há bastante tempo e principalmente durante essa semana, seja anunciado também como coordenador do Grêmio. Então, Mano Menezes a ponto de acertar já, faltando esse detalhe na parte financeira. E o Felipão como coordenador também deve chegar aí para fechar essa nova equipe do Tricolor. Beleza? Valeu, te inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo o que tu achou dos vídeos. Tchau.